Já pensou receber uma carta que, em vez de começar com críticas, começa com um elogio daqueles super poderoso? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, a Carta de Paulo aos Tessalonicenses. É um texto de quase 2000 anos, mas que, olha, transborda uma mensagem de esperança e de encorajamento que inspira até hoje. Vamos entender o que fazia essa comunidade ser tão especial. E logo de cara, a gente já tem a primeira surpresa. Paulo não começa com uma lista de regras ou de correções, nada disso. Ele começa celebrando a essência daquela comunidade. E reparem nessas 3 virtudes. Não era só fé, era uma fé que se mostrava em obras, uma fé em ação. Não era só amor, era um amor que se dedicava, que colocava a mão na massa. E não era uma esperança qualquer, passageira, mas uma esperança que aguentava firme, que perseverava mesmo no meio das dificuldades. Tá, mas quem está escrevendo e para quem exatamente? Bom, os remetentes são Paulo, Silvano e Timóteo, os líderes que fundaram essa igreja. E os destinatários, uma comunidade novinha em folha que já estava enfrentando uma perseguição bem pesada por causa da sua fé. Pensem nessa carta como se fosse um boletim de notas espiritual, sabe? E o resultado, como a gente vai ver, era bem impressionante. Então, se o boletim deles era tão bom, o que exatamente fazia deles um exemplo de fé? Vamos mergulhar nessa primeira sessão para descobrir o que é que eles tinham de tão diferente. O impacto deles foi, uau, extraordinário. Mesmo passando por muita tribulação, eles abraçaram a mensagem com uma alegria que contagiava. E a fé deles não ficou presa entre 4 paredes, não. Ela virou um modelo para toda a região da Macedônia e da Acaia. A reputação deles era tão forte, mas tão forte, que a fé que eles viviam ecoava por todo lugar, sem que os apóstolos precisassem sequer falar alguma coisa. Uma comunidade tão forte assim, geralmente tem uma liderança forte por trás, né? E isso nos leva direto para a segunda sessão, como era o estilo de liderança do Paulo e dos companheiros dele. O segredo, a gente vai ver, estava no afeto e na autenticidade. Esse contraste aqui é muito revelador. Paulo se distancia completamente daquelas táticas de manipulação da época. Então, nada de palavras bajuladoras para agradar, nada de ganância disfarçada, nada de ficar buscando fama ou aplausos. Pelo contrário, a abordagem deles era profundamente pessoal. Eles agiam com a gentileza de uma mãe que cuida dos filhos pequenos e, ao mesmo tempo, com a orientação firme de um pai. Era uma liderança de relacionamento, não de interesse. E essa integridade não ficava só no discurso, não. Eles faziam questão de trabalhar com as próprias mãos, dia e noite, para não serem um fardo financeiro para ninguém. Isso só provava que a única motivação deles era genuína, o cuidado e o crescimento espiritual daquela comunidade. Bom, com essa base de fé e de liderança, como que deveria ser o dia a dia dessa comunidade? É aí que Paulo oferece um modelo de vida santa com instruções bem práticas para transformar a crença em comportamento. E aqui está o guia prático. As instruções cobrem todas as áreas da vida, desde a pureza pessoal, o controle do próprio corpo, até o amor entre os irmãos. Da ambição de ter uma vida tranquila cuidando da própria vida, até o dever de trabalhar com as próprias mãos. É um modelo que conecta o que é sagrado com o que é do dia a dia, de uma forma totalmente integrada. Mas para que tudo isso? Qual era o objetivo final dessas instruções? Tinha um propósito duplo e muito prático. Primeiro, viver de um jeito que ganhasse o respeito de quem era de fora da comunidade. E segundo, ser autossuficiente, não depender de ninguém. Era uma questão de testemunho e de dignidade. Agora a gente chega na parte talvez mais famosa dessa carta. Mas é super importante a gente entender o contexto, ok? Isso não foi escrito para assustar as pessoas com profecias, mas para confortar uma comunidade que estava de luto e muito ansiosa sobre o futuro. O que acontece com aqueles que já morreram? Essa era a pergunta que angustiava a comunidade. Com a partida de alguns dos seus membros, surgiu a dúvida. Será que eles iam ficar de fora do grande reencontro com Cristo? A resposta de Paulo é um dos textos mais reconfortantes de toda a Bíblia. Para acalmar os corações, Paulo descreve uma sequência cheia de esperança. Primeiro, o próprio Senhor vai descer do céu. Em seguida, os que morreram em Cristo vão ressuscitar. E só então, os que estiverem vivos serão arrebatados, ou seja, levados junto com eles para encontrar o Senhor. O foco principal aqui não é a cronologia exata, mas a promessa de que, no fim, todos estarão juntos para sempre. E aqui está o arremate de todo esse ensinamento. O propósito de saber sobre esses eventos futuros não é para a gente ficar especulando, mas para a gente se consolar um ao outro aqui e agora, no presente. É uma mensagem de esperança para ser compartilhada, para aliviar a dor da perda com a promessa de um reencontro eterno.
A carta, então, se encerra com o que a gente pode chamar de uma explosão de sabedoria, uma série de comandos rápidos, diretos e poderosos, que servem como um guia para a vida diária. Então se preparem para essa sabedoria final. Primeiro, um desafio radical. Alegrem-se sempre. Não importa qual seja a situação. Em seguida, um convite à constância. Orem sem parar, fazendo da comunicação com Deus um hábito contínuo. Depois, uma atitude que transforma tudo. Em tudo, deem graças, reconhecendo a vontade de Deus mesmo nas dificuldades. E por fim, um chamado à sabedoria prática. Examinem tudo, mas fiquem só com aquilo que é bom. É um verdadeiro roteiro para uma vida de resiliência, fé e discernimento. E assim, a gente chega ao fim da nossa jornada por essa carta tão poderosa. A pergunta que fica 2000 anos depois é para cada um de nós refletir. Em meio aos desafios do nosso tempo, qual desses ensinamentos sobre fé ativa, amor que se doa, esperança resiliente e discernimento sábio mais ressoa com a nossa vida hoje?